Olá, meu nome é Lucrécia dos Santos, sou aluna da terceira série de ensino médio da Escola Estadual Doutor Djalma Forjaça. Hoje eu vim falar sobre a classe das aves. Esse trabalho é um trabalho proposto pela professora Renata Batista de Ciências Biológicas. Aqui vocês veem uma introdução sobre o que são as aves. A classe Aves foi proposta por Linneu em 1758. Ela faz parte do filo Chordata, ou seja, dos animais que têm notocorda, ou seja, a coluna vertebral que faz deles animais vertebrados, e faz parte do reino Animalia. As aves por si só elas possuem bicos, pernas, os bicos delas são sem dentes, né? Vale lembrar isso. Elas têm oviparidade de casca rígida, ou seja, a casca do ovinho delas é dura. Elas têm um metabolismo elevado e um coração com 4 câmaras essas que serão explicadas em slides seguintes. E elas possuem um esqueleto pneumático leve, o que facilita o voo delas. Aqui a gente vai falar sobre a reprodução. Como vocês sabem, as aves são animais ovíparos, ou seja, elas se reproduzem através do ovo. E a fecundação delas é interna, que ocorre no interior do corpo da fêmea, ou seja, o encontro de gametas, o espermatozoide e o óvulo, ele ocorre dentro da fêmea. Depois aqui a gente tem o dimorfismo sexual. O que seria o dimorfismo sexual? É quando geralmente o macho ele é mais chamativo, ele tem penas, ele tem pernas muito mais chamativas do que as fêmeas. As fêmeas elas são mais discretas. Olha só que interessante. Agora a gente vai falar sobre o sistema reprodutor do macho, da ave macho. Na época de reprodução, ele corteja a fêmea, logo ocorre o acasalamento. Esse cortejamento do macho para com a fêmea, ele pode ocorrer por canto, por ele mostrar as penas dele, porque tem animais que eles mostram bastante as penas deles quando tá nesse período de reprodução. E também a reprodução deles, ela ocorre da seguinte maneira: ocorre a transferência de espermatozoide do macho para a fêmea, que foi o que eu falei. E ele se dá por justa posição da abertura das cloacas de ambos. Vocês vão ver que a fêmea também tem a cloaca, e a cloaca ela não só faz parte do sistema reprodutor, como ela também faz parte de outros sistemas que serão citados mais tarde. Agora nós temos o sistema reprodutor das fêmeas. Ele é um pouquinho mais complexo, como o dos seres o sistema reprodutor feminino das mulheres. Ele é tão complexo quanto. E aí vocês já podem ver que está escrito: o oviduto e o ovário direito são atrofiados para adaptação de voo. Ou seja, esse oviduto e ovário eles não funcionam. Eles estão fechados, o que facilita o voo das fêmeas. E na época de reprodução, o ovário e o oviduto do lado esquerdo, eles aumentam de tamanho. Eu acredito que para receber o espermatozoide, para acontecer a formação do ovo. E o oviduto é dividido em infundíbulo, magno, istmo, útero e vagina.
No infundíbulo ocorre a formação da gema. E caso haja uma cúpula, é nele que se encontram os espermatozoides, ocorrendo a fecundação. Já no magno, ou glândula albuminífera, ocorre a produção de albúmen do ovo. O que seria esse albúmen? Esse albúmen é uma proteína do ovo. Depois do magno, temos o istmo. E é no istmo que ocorre a formação das membranas da casca do ovo. Aí já começa a ser formada a casca do ovo, a partir do istmo. No útero, ou glândula de casca, ocorre a deposição de proteínas, cutícula, pigmento e carbonato de cálcio para a formação da casca. Vocês viram que a partir do istmo para frente, vai sendo formada a casca até que ele chegue na vagina. Aí na vagina ocorre a passagem do ovo para a cloaca. Lembra que eu falei que o macho e a fêmea, eles têm a cloaca? Então, é aí que entra a situação da cloaca. O ovo passa, ele vai da vagina para a cloaca e lá ocorre a deposição de uma camada protetora de muco sobre a casca. Eu acredito que essa camada protetora seja para facilitar esse ovo a sair da cloaca, que a cloaca ela participa da eliminação do ovo. E a partir do momento que esse ovo ele sai da fêmea, naturalmente as aves elas acabam fazendo uma incubação desse ovo ou chocar. Elas sentam em cima desse ovo e com o calor da pele delas, ela aquece o ovo e faz com que ocorra o desenvolvimento do embrião. Agora nós entramos na parte mais interessante, o sistema nervoso. O sistema nervoso e sensorial das aves, ele é dividido em encéfalo, e o encéfalo ele é dividido em várias partes. Ele faz parte do sistema nervoso central. O cérebro delas é bem desenvolvido. E o cerebelo, que ele faz parte ele faz uma parte importante nas aves, porque ele é responsável pelo equilíbrio do voo das aves. Esse encéfalo e juntamente com a medula espinhal e os nervos espinhais, ele ajuda também nesse voo delas e é muito importante. As aves elas têm 12 pares de nervos cranianos. Esses 12 pares são distribuídos a partir da medula espinal. E os glândulos e os nervos, eles fazem parte do sistema nervoso periférico, ou SNP. E por esses fatores, as aves têm uma visão muito bem desenvolvida, e também nos olhos delas há uma membrana que ela permite a limpeza e a lubrificação dos olhos. Por causa disso também, as aves têm um olfato apuradíssimo, uma audição muito boa. E por elas terem um cérebro muito desenvolvido, o cérebro delas é mais desenvolvido que o dos répteis. Agora vamos falar sobre o sistema digestório e excretor. O nosso sistema digestório,
É muito, muito legal de entender. Vocês vão ver o que é esse sistema digestório. Vocês podem ver que as aves, elas consomem o mais variado tipo de alimentos. E quando eu falo mais variado tipo de alimentos, é porque elas não consomem só uma coisa ou outra. Elas consomem várias coisas. Como, por exemplo, elas consomem frutas, néctar, semente, insetos. Acreditem, insetos. Ela consomem insetos, pequenos vertebrados e peixes. Essa parte é bem interessante. Peixes e moluscos também. Consomem moluscos. O sistema digestório delas é completo. Quando eu digo que ele é completo, é porque ele tem boca, faringe, esôfago, papo, proventrículo, moela, intestino, cloaca, e junto a esse sistema tem órgãos anexos, que é o fígado e o pâncreas. Olha, então agora eu vou explicar como é que acontece as coisas dentro desse sistema. Primeiro, o alimento ele passa pela faringe, depois ele passa pelo esôfago e em terceiro ele passa pelo papo. O papo é onde acontece o amolecimento desse alimento que ela consumiu. Depois do papo, ela vai para o proventríloco, mais conhecido como estômago químico, onde solta um suco digestivo, e aí começa a acontecer a digestão desse alimento. Depois de passar pelo proventrículo, o alimento passa pela moela, onde ele é triturado, ele é mais triturado. Depois da moela, ele passa pelo intestino, onde ocorre a separação dos nutrientes e das fezes. E depois de passar pelo intestino, que ocorre a separação, o que for nutriente vai para o sangue e o resto que não serve para nada, ele vai para a cloaca, onde acaba saindo as fezes, a urina e o ovo, que também a cloaca faz parte do sistema reprodutor, como foi falado no começo. Agora vamos falar sobre uma parte muito legal, que é o sistema respiratório. As aves, ela tem um sistema respiratório pulmonar, ou seja, elas respiram pelo pulmão. O pulmão ele tem uma participação importantíssima na respiração das aves. As aves, elas têm sacos aéreos. O que seriam esses sacos aéreos? Serão bolsas que saem do pulmão, e essas bolsas, elas fazem uma movimentação, elas participam da movimentação dos pulmões para que ocorra o fluxo de ar. E aí, depois tem os ossos pneumáticos. Esses ossos, eles têm cavidades que armazenam o ar. E o movimento que ocorre nos sacos aéreos seria o movimento de inchar e contrair, que é o movimento de inspiração, onde entra o ar e os sacos pulmonares eles incham, e o movimento de expiração, onde sai o ar e os sacos pulmonares eles diminuem. E o transporte de oxigênio, ele é feito por difusão pelos capilares, os capilares aéreos.
O que seria esses capilares aéreos? Esses capilares aéreos, eles seriam meio que veias que transportam por difusão o oxigênio. E as aves, elas não têm alvéolos pulmonares desenvolvidos como os humanos. E dentro dos capilares aéreos, que eu citei há pouco, ocorre a troca gasosa por difusão, onde o oxigênio ele é transportado para o pulmão. E essa troca gasosa que ocorre é de O2 para CO2. Compreenderam? De oxigênio para gás carbônico. O oxigênio ele entra pelo pulmão e depois, a partir dos capilares, ocorre a troca de gases, onde o CO2 ele vai de volta para o pulmão e sai pelo movimento de expiração. Quando ocorre a expiração, o volume dos sacos, como eu falei, ele diminui e aumenta a pressão interna para que saia o gás carbônico. E os sacos aéreos, eles têm uma parte fundamental na ventilação pulmonar. Entenderam? Agora eu vou falar sobre o sistema circulatório das aves. As aves, como vocês podem ver, tem artérias e veias em vermelho e em azul, que eu já vou explicar o que cada uma são. Elas têm uma circulação dupla. Tem uma circulação completa e um coração eu falei errado aqui, é tetracavitário. O que seria um coração tetracavitário? Seria um coração com 2 átrios e 2 ventrículos. Um átrio direito e um ventrículo direito. Um átrio esquerdo e um ventrículo esquerdo. Depois a gente tem as veias e as artérias. Temos também que o sistema ele é fechado. E aí vocês vão ver, ó. Vocês vão ver que tá escrito aí, ó. Sangue venoso. Sangue venoso, que é o sangue com alta concentração de CO2. E temos também o sangue arterial, com alta concentração de O2. O sangue venoso, ou seja, o sangue com alta concentração de CO2, ele é o sangue aí que está representado na cor azul. Ele está do lado direito do coração. E o sangue arterial, que é o que tem a alta concentração de oxigênio, ele sai pelo lado esquerdo. E aí agora eu vou explicar um pouquinho do nosso sistema circulatório. Nas veias são os vasos que chegam no coração pelo átrio direito. E as artérias são as veias que saem do coração. A veia pulmonar, ela sai do pulmão e vai para o coração. E a veia pulmonar, ela vai também para o átrio esquerdo. E a artéria pulmonar, ela leva o sangue para o pulmão. E aí vocês têm que, saindo do ventrículo
esquerdo, temos a artéria que transporta o sangue para todo o corpo do animal. É a artéria aorta. Eu não coloquei o nome dela aí, mas é a artéria aorta. Temos também, fazendo parte desse sistema, os capilares, que já foi falado em outro sistema. Os capilares são vasos com paredes finas, são veias bem fininhas. E aqui a gente vai falar das veias. Nas veias, o sangue venoso, que é o sangue rico em gás carbônico, entra no átrio direito e vai para o ventrículo direito, bombeado para a átria pulmonar, que vai para o pulmão, pelos capilares pulmonares. E o oxigênio, ele é transportado por difusão pelos capilares. O sangue arterial, que é esse sangue que eu falei que ele é rico em O2, ele é transportado pela veia pulmonar para o átrio esquerdo, depois ele é bombeado para o ventrículo esquerdo, e dele o sangue vai para a aorta e de lá vai para todo o corpo. O sangue que vai para todo o corpo é o sangue arterial. Fiquem atentos a isso. E dos capilares, esse sangue ele vai para os tecidos, onde ele é usado como reagente no processo de respiração celular. E o subproduto dessa respiração celular, porque vocês sabem que a respiração é você capta o oxigênio e extrai e sai de você o gás carbônico. Essa respiração celular, dessa respiração celular, sai como subproduto o gás carbônico, que também é transportado pelos capilares. Aí vai aquele processo de novo, dele ir para o ventrículo direito e depois passar pelo átrio direito e depois para o pulmão. As aves, ela tem dupla circulação. O sangue passa 2 vezes pelo coração. É uma circulação pequena, a circulação pequena e há uma circulação grande. A circulação pequena é do coração para o pulmão, do pulmão para o coração, do coração para o pulmão, do pulmão para o coração. Que é até legal falando assim. E a circulação grande, ela ocorre do coração para o corpo, do coração para o corpo. E do coração para o corpo, ele vai pelos capilares. E aí aí a gente já chegou na parte lá dos sangues, que eu falei que o venoso é o azul e o arterial é o vermelho. E há uma coisa importantíssima nisso daí. O sangue, ele não é misturado. Ele não é misturado. Os tecidos, eles recebem um sangue muito rico em oxigênio, fazendo com que as aves tenham um alto metabolismo. Isso é importante. As aves, elas têm um alto metabolismo por causa da quantidade de oxigênio que tem no sangue. E esse metabolismo totalmente desenvolvido que as aves têm, ele é importantíssimo para a regulamentação térmica. Ou seja, ele facilita muito para as aves quando elas têm que voar em altitudes elevadas, que ajuda a manter a temperatura do corpo delas muito boa. E esse foi o meu trabalho. Eu queria agradecer a professora Renata Batista, de Ciências Biológicas, por ter passado esse trabalho. E também agradecer à escola
que eu estudo, que é a Escola Estadual de Ensino Integral Dr. Djalma Forjás. Muito obrigada a todos que assistiram esse vídeo.